Oi, como você está? Está bom ou ruim? Em Deus está sempre ótimo. Que prazer chegar até a sua vida através dessa transmissão. Você que talvez seja pastor e pastora. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículos de número 12 e 13, o seguinte: naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou esses discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. A escolha. Em determinada conferência, ouvi de um grande homem de Deus chamado pastor Luciano Subirá, que não devemos de forma alguma, nós que fomos chamados por Deus para liderarmos, nos precipitarmos na escolha daqueles que estarão mais próximos de nossas respectivas vidas no decorrer do ministério. Pior do que levantar um líder de forma precipitada é levantar alguém que não seja discípulo. Jesus, o grande mestre, nos ensina isso, principalmente nessa passagem que acabei de ler. Jesus chama os seus discípulos e gradativamente outras pessoas acabaram se agregando àquele grupo seleto de pessoas. Jesus precisava tomar uma decisão, chamar para mais perto aqueles que iriam andar praticamente diuturnamente com ele durante os 3 anos que eles seguiram no ministério. Uma decisão difícil, uma seleção era necessária. Aquilo que ele estava fazendo não poderia terminar nele. Pessoas precisavam ser capacitadas para levarem aquela palavra para outras pessoas, e essas pessoas multiplicarem para outras e outras e outras pessoas. Logo, Cristo poderia ter olhado para aquele que falava melhor, ou aquele que tinha uma melhor aparência, ou aquele que era mais enturmado, ou aquele que o bajulava. Mas o que o Cristo faz nos ensina algumas coisas. Cristo, antes de escolher os seus apóstolos, subiu ao monte. Ele se esforçou. Não dá para estabelecermos uma liderança composta por discípulos se nós não nos esforçarmos. Nós que fomos chamados por Deus para o ministério, precisamos colocar as nossas mãos no arado. Precisamos subir os montes da preparação ou ainda da resposta. Precisamos nos esforçar para entendermos qual é a vontade do Pai. Segundo, Jesus orou. Não podemos de forma alguma tomarmos alguma decisão no ministério sem antes orarmos ao Senhor. Terceiro, Jesus chamou os apóstolos não de desconhecidos, mas chamou os apóstolos daquele grupo de pessoas que já estavam à sua volta, dos discípulos. Entendeu isso? Entenderam isso? Não tem como levantarmos líderes de pessoas que não sejam discípulos. Nós precisamos primeiro entender quem são os discípulos, para depois então levantarmos aqueles que irão nos ajudar em uma liderança sadia.
a escolha é sempre muito difícil, mas ela é necessária. O ponto é que quando nós entendemos em Deus o propósito dele para as nossas vidas, nós aprendemos com Cristo que precisamos nos esforçar, precisamos orar, precisamos selecionar aqueles líderes que andarão mais próximos das nossas respectivas vidas, no meio daqueles que já se apresentaram para serem discípulos. Que Deus abençoe a sua vida. Vai em Deus, vai em paz.